Olá, crianças, tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje para dar continuidade às nossas aulas de estudos amazônicos, onde a gente vem trabalhando a diversidade do mundo amazônico. Antes de falar da aula, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho, sobre o desenvolvimento das nossas atividades, tá? Muitos alunos ainda não estão entregando as atividades, outros estão entregando num dia todas as atividades, ou um número bem maior. Então, quer dizer, vocês precisam se organizar, vocês precisam tirar um tempinho na casa de vocês, assistir o vídeo, fazer as atividades. A gente sabe que é um momento difícil, a gente não está podendo ir para a escola, mas se organizem em casa. Qualquer dúvida, qualquer situação, venha no PV da gente, que a gente vai desenvolver com vocês as atividades, ok? Dê um ok lá quando vocês estiverem assistindo a aula de vocês, tá? Então, a metrópole portuguesa, durante o período colonial, ela se preocupou em controlar o território da Amazônia, porque justamente a Amazônia é uma região muito rica em recursos naturais, né? É uma região muito grande, muito extensa, com muitos rios, então isso dificultou muito o processo de colonização e o processo de ocupação da Amazônia. Então foi necessário encontrar algumas estratégias de ocupação e de povoamento desse território, e até mesmo para que outros países, outros povos não ocupassem, não invadissem o território. Então os portugueses tiveram que utilizar algumas estratégias de ocupação. Uma das estratégias que eles utilizaram para ocupar o território foi estimular pessoas, pessoas que vinham da Europa, trazer grupos de pessoas da Europa ou de outras regiões do Brasil para vir para a Amazônia, para poder ocupar o território e desenvolver as atividades econômicas. E para fazer isso, eles ofereciam cargos, eles ofereciam terras para esses grupos de pessoas, para que eles pudessem vir ocupar o território e assim fazer também o processo de defesa, do território, ok? Então, vários grupos portugueses vieram para a região amazônica nesse período. Vieram os nobres, vieram também outros grupos de pessoas mais pobres, mais simples, vieram pessoas de outras regiões do Brasil, todos com o objetivo de ocupar o território amazônico e fazer a exploração desses recursos aqui na região, que coordenado pela metrópole portuguesa, ok? Também vinham para a Amazônia pessoas que eram punidas em outras regiões, que tinham cometido algum tipo de delito, em outra região do Brasil, e vinham para a Amazônia para fazer a ocupação do território. Essas pessoas, eles trabalhavam em diversos serviços dentro da região amazônica, tá? Além desses grupos de pessoas que foram trazidas para a Amazônia pela coroa portuguesa, também vieram os missionários, que tinham como, nesse período, os portugueses tinham falta de recursos para desenvolver atividades econômicas e também tinham necessidade de mão de obra, para desenvolver, a fazer o processo de exploração dos recursos da natureza. Então, os missionários foram aqueles grupos de pessoas que desenvolveram o trabalho de catequizar as populações indígenas, para que os índios pudessem fazer o processo de exploração e de ocupação das terras que estavam sendo colonizadas naquele período pelos portugueses. Então, os indígenas, eles passaram por todo um processo de aculturação a partir da vinda dos missionários, Com os missionários, eles aprenderam a língua portuguesa, eles aprenderam a religião católica, eles aprenderam as atividades da agricultura, atividade de desenvolver a terra, de explorar com mais intensidade as drogas do sertão. Então, todas essas atividades aí, elas foram ensinadas pelos missionários para os povos indígenas, tá? Então, os costumes da religião católica, a língua portuguesa, as atividades que foram impostas pelos missionários, como cuidar da terra, construir habitações, fazer roças, coletar mais ainda as drogas do sertão, tudo isso gerava riqueza que não ficava dentro da região amazônica para os povos, mas ia tudo para a metrópole portuguesa, ok? Um outro grupo que veio para a Amazônia e se destacou nas atividades econômicas foram os negros.
Eles vieram de diversas partes do continente africano e de algumas regiões do Brasil, tá? Porque como já tinha ocorrido o processo de colonização nos outros espaços brasileiros, já tinha escravidão no Brasil e em outras regiões. Então, para a Amazônia também vieram negros de outras regiões do Brasil, tá? Que chegaram aqui na Amazônia para dar continuidade ao trabalho escravo que já vinha acontecendo com os povos indígenas aqui na Amazônia e com outros negros que já estava acontecendo no território brasileiro, tá? Então aí a gente fez alguns comentários dessa diversidade dos povos que viviam aqui na Amazônia, que vieram para a Amazônia e que deram início à população que nós temos hoje dentro da nossa região, tá? Ok, crianças? Estudem a apostila de vocês, façam atividades, qualquer coisa vem no PV que a gente conversa com vocês, tá? Dá um ok lá quando estiver assistindo a aula. Beijo, tchau!